Como montar uma ficha técnica? Querido, primeiro eu quero te dizer que sem uma ficha técnica tu não vai ter padrão na tua padaria, tu não vai ter qualidade, porque um dia tu vai fazer de um jeito, outro dia vai fazer do outro, um faz de um jeito, outro faz de outro. Então sem a ficha técnica tu não vai ter padrão. Mas antes disso, querido, eu quero te pedir um favor. Clica no link ali, deixa um like, se inscreve no canal para ver se o meu conteúdo está ajudando, para que eu possa gravar mais conteúdo, querido. Deixa o joinha aí. Vamos embora então. Como montar a ficha técnica? Primeira coisa que tu tem que ter, a tua receita. A receita é exata. Vamos pegar o pão francês, por exemplo, da minha padaria. Eu uso 25 kg de farinha, eu uso 500 gramas de sal, 300 gramas de fermento, 250 gramas de açúcar e 250 gramas de reforçador. Nessa receita, quando é no verão aqui em Balneário Camboriú, no verão, o que eu faço? Eu coloco 6 kg de gelo e 8 de água da torneira, água ambiente. No inverno eu diminuo, mas como é que eu faço para saber isso? Eu tenho um termômetro de padaria mesmo. A hora que acaba de bater a massa, eu finco o termômetro nessa massa. Ela tem que estar entre 20 e 25 graus. Essa é a temperatura que eu trabalho o meu pão francês. Tá ali, às vezes ficou mais gelado, com menos de 20. Daí eu diminuo o gelo, porque dependendo da temperatura que tá, não vai oscilar muito. Mas aqui no inverno chega a 7 graus, no verão chega a 35 às vezes. Então existe uma diferença muito grande, aí eu tenho que colocar mais gelo ou menos gelo. Aí eu tenho a receita, certinho. Daí nós vamos montar a ficha técnica. O que é a ficha técnica? Eu vou pegar o que eu faço na minha padaria, tá, querido? Para formação do meu pessoal. Coloco todos os ingredientes na maceira, todos, só o fermento que eu deixo um pouquinho de fora, fermento fresco, porque eu não gosto de trabalhar com fermento seco no pão francês, porque ele não tem explosão e eu acho que ele é bom para pão doce, mas para o pão francês, que ele tem que ter um crescimento mais rápido, eu não gosto, até porque eu não trabalho com longa fermentação no pão francês. Eu coloco tudo na maceira, pego o gelo, coloco dentro do balde de água, deixo gelar um pouco mais aquela água e coloco dentro da maceira. Vai colocando aos pouquinhos, não precisa esperar muito para colocar, porque o próprio gelo ele vai trabalhando até derreter o gelo e já trabalhou o glúten da farinha. O que eu faço? Coloco dentro da maceira e deixo 5 minutos na lenta. Isso eu estou falando da minha maceira, tá, querido? Da minha padaria. Eu deixo 5 minutos na lenta para ele trabalhar o glúten. E depois eu coloquei ele na rápida, na segunda velocidade, e fui batendo até dar o ponto do véu. Fui acompanhando, a hora que deu o ponto de véu, eu desliguei a máquina. Deu 12 minutos. Então assim, entre a receita, botar tudo na maceira, botar o gelo, aí quando dá 10 minutos mais ou menos, tá? Ali 5 na lenta e 5 na rápida, ou seja, 5 minutos na segunda velocidade, eu coloco o fermento. Para mim, eu coloco o fermento só nessa hora porque ele não trabalha daí enquanto eu estou passando a massa. Tanto eu estou modelando o pão francês, ele não trabalha, ele vai deixar para trabalhar mais tarde, depois, quando já está dentro do carrinho, quando está descansando já. Então, o processo do meu pão francês até ficar pronto ali na maceira. Eu ponho ele todo na maceira, ponho o gelo e a água, bato 5 minutos na lenta e 12 na rápida. Mas daí tu vai ter que pegar a tua maceira e ver isso. Daqui a pouco a tua maceira leva 15, 17 minutos para dar o ponto de véu. Daqui a pouco a tua maceira é mais rápida, bate em 10 minutos, então tu vai ter que ver para montar a ficha técnica. Tem muita gente que dá o ponto no cilindro, aí tem que montar esse processo também. Tu vai ter que fazer quanto tempo na rápida, quanto na lenta e quantas voltas no cilindro tu vai dar. Por que esse processo, querido? Essa ficha técnica. Porque eu não gosto do cliente chegar na minha padaria e dizer: vocês não podem perder esse padeiro, porque o pão dele é bom. Na minha padaria não acontece isso. Por quê? Porque eu sei fazer, existe uma ficha técnica. Então entra um padeiro, sai outro, entra um padeiro, sai, entra, sai, a ficha técnica está lá, o pão vai ser sempre o mesmo. Então monta essa ficha técnica para não acontecer isso, então tu nunca vai perder a tua qualidade, o teu padrão. E outra coisa, em relação à formação, se tu tem uma ficha técnica e entrou alguém, tu quer formar um auxiliar, se tu tem a ficha técnica, fica muito mais fácil. Agora, se tu não tem a ficha técnica, o cara vai ter que sempre saber o ponto de véu certinho, ele vai ter que saber a quantidade de gelo, ver se está gelado, se não está, ele vai ter que adivinhar quantas voltas ele vai dar no cilindro. Então olha o processo quanto é muito mais demorado. Coisa que tu forma em um mês,
tá? Um funcionário com a ficha técnica vai levar mais de anos para formar uma pessoa até ela pegar ali o ritmo, o jeito da massa que ela tem que fazer. Então a ficha técnica facilita muito isso, tá? Em cima da ficha técnica ainda vem o quê, querido? Tempo de crescimento, onde é que tu vai deixar isso crescer? No carrinho? Tempo de cozimento, eu vou pegar pelo meu forno. Eu gosto do seguinte, o pão francês ele tem que ser assado em 13 minutos no máximo. Estourando 15, eu não gosto, tá? Mas 13 minutos, porque ele é um pãozinho de 50 gramas. Ele não vai açúcar, não vai ovo, não vai margarina, não vai nada, é só farinha, fermento e sal ali, um pouquinho de açúcar. 50 gramas, então 13 minutos para mim, indiferente se é no forno de lastro ou turbo. Ares, mas o forno turbo ele assa mais ligeiro, diminui um pouquinho a temperatura para ele ficar aos 13. Aí ele ficou muito cru, daí eu deixei um pouco mais. Não, daí tu aumenta a temperatura para ficar aos 13 minutos. Então depende de um forno para o outro. Por exemplo, eu tenho um forno hoje, meu de lastro, que eu asso em 13 minutos, 190 graus. O outro forno que eu comprei, eu vou assar nos mesmos 13 minutos, só que eu tenho que assar em 220, porque o 220 dele é o 190 do outro. Então não vê a temperatura. Às vezes um aluno meu pergunta, Ares, qual é a temperatura que tu pão francês? Querido, não é a temperatura, é o tempo, 13 minutos. É assim que eu trabalho no cozimento. Depois disso, tu bateu a massa, tu tem lá todo o processo, tu tem um processo de cozimento, agora tu tem o processo de trabalhar com ele na frente. Quanto tempo esse pão pode ficar na frente? Eu tenho 2 horas para trabalhar com pão francês. Eu asso pão francês para no máximo 2 horas. Deu 2 horas, eu tiro e faço farinha de rosca. Ares, mas deve sobrar muito pão. Assa menos, mas para ti ter qualidade tem que ser 2 horas. Pão francês é um produto que o cliente vai na nossa loja, ele quer comprar quentinho. Então, se tu tem ele fresquinho, tu vai vender mais. Os outros tipos de pão, bolo, alguma coisa assim, como é que eu faço para manter a qualidade dele? Pego um bolo, vou pegar um bolo de laranja, fiz ele. Como é que eu sei o prazo de validade dele? Na minha loja é 5 dias, mas daqui a pouco na tua pode ser um pouco menos por causa do calor, ou pode ser um pouco mais porque é mais frio. O que se faz? Deixa um bolo desse de laranja em cima do balcão, tira uma fatia, come. No outro dia tira, come. Vê quantos dias ele vai manter a mesma qualidade. Manteve 5 dias, no sexto já caiu um pouco. Então, 5 dias é a validade desse bolo. Tu tem que testar e comer todo dia um pedaço para saber quantos dias tu vai manter a qualidade dele. Beleza, querido? Assim tu ter uma ficha técnica do teu produto, nunca vai dar diferença para o cliente, um funcionário do outro, porque é padrão. E quando eu contrato um funcionário, o padeiro às vezes diz assim, eu tenho 30 anos de padaria. Digo para ele, primeira coisa, padeiro bom para mim não é o que tem 30, 40, 50, 100 anos. O padeiro é aquele que faz o que eu quero, que a minha padaria pede. E quando a pessoa quer fazer alguma coisa, se eu trabalho numa padaria e eu quiser fazer do meu jeito, eu vou montar uma padaria para mim, eu não vou trabalhar para os outros. Tá bom, querido? Fica aí a dica. Monta essa ficha técnica e tu vai ter qualidade, vai vender muito na tua padaria. Abraço, querido. Deus abençoe.